com a possibilidade da venda da gestora de fundos imobiliários do Credit Suisse aqui no Brasil, fica a questão o que fazer com os fundos imobiliários da gestora, como por exemplo o HGLG11, o fundo de logística que é bastante conhecido, um dos maiores do mercado. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios da Capitaliza, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos falar um pouco sobre essa questão, né, o que fazer com os fundos imobiliários, muita gente nos perguntando em função dessa possibilidade de venda da gestora no Brasil. Então hoje o assunto aqui vai ser de fundos imobiliários. Vamos só, pessoal, contextualizar um pouquinho, né, falar um pouco sobre a gestora, que é muito tradicional, uma das mais tradicionais da parte de fundos imobiliários aqui no Brasil, e assim como os fundos que fazem parte da gestora, né? Nós temos aqui o HGLG, que é um dos mais tradicionais, um dos maiores, um dos que mais tem cotistas, fundo de qualidade, o HGRE, que é de escritórios comerciais, o fundo de CRI, né, o de recebíveis imobiliários, o HGRU de renda urbana, tem esse aqui que é residenciais, o Credit Suisse residencial, o Castelo Branco, o Prime Offices, o fundo de fundos que é mais que não é tão antigo como os outros, né? E são fundos que boa parte deles entregam bons resultados, né? Não só em função da qualidade da gestora, mas da qualidade do portfólio desses fundos também. A gente pega o HGLG, subiu quase 480% desde o seu início, o Prime Office 607%, o fundo de recebíveis tem entregado desde o seu início 14% ao ano de yield, né? Então são fundos que muita gente, inclusive, tem mais de um deles aí na sua carteira, e justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre essa possibilidade de negócio. E tem muita gente que está preocupada, né, em função também do que aconteceu com o Credit Suisse recentemente. Antes só de entrar nessas questões, pessoal, eu quero deixar para vocês o nosso relatório grátis do mês, de uma small cap barata aqui, que forte potencial de curto prazo na bolsa, para quem não baixou, e também o nosso cupom sem desgosto para quem quiser iniciar o mês de agosto, né? A gente também já está entrando aí, já está indo a primeiro terço, já está indo embora do mês, mas quiser assinar o Capitalizo completo, né, com até 30% de desconto. Eu lembro que a Capitalizo tem as melhores recomendações pelos menores preços do mercado. Depois eu falo um pouco mais sobre as nossas estratégias, especialmente a nossa carteira de fundos imobiliários. Primeira coisa, né, pessoal, é manter a calma. Nesses momentos, muita gente traz desinformação, coloca terror, vai tudo quebrar, né? E não é o que acontece aqui nesse caso, tá? A gente vai entender o que pode acontecer, mas não tem nada definido, e essas coisas aqui elas podem levar tempo, né? O que a gente tem que lembrar, pessoal? Primeiro, o Credit Suisse recentemente, o banco, ele teve sérios problemas, principalmente nas operações na Europa, e foi comprado, quase quebrou, e foi comprado pelo UBS, que também é um banco europeu, tá? Também é um banco suíço, né? E o UBS vem fazendo uma profunda reestruturação do Credit Suisse, né? E depois da compra do Credit Suisse, na parte de wealth management, né, que são as famílias mais ricas, aqui na América Latina, Credit Suisse mais UBS gerem mais de R$1 trilhão. Então o que eles estão fazendo, pessoal? Eles estão dando uma limpada em negócios que não sejam tão estratégicos e tão rentáveis, como, por exemplo, pode ser essa parte aqui da gestora de fundos imobiliários, né? E aqui, pessoal, a gente sempre comenta uma coisa: se de fato o UBS não vê como um ativo estratégico a gestora de fundos imobiliários aqui no Brasil, tem mais que passar adiante mesmo, porque tem outras gestoras tão boas como o Credit Suisse, né? Eu já comentei algumas vezes, como no caso do Cassino, que é dono aí do Pão de Açúcar, é o controlador de Pão de Açúcar, do Pão de Açúcar, né, da rede de supermercados aqui no Brasil, que há muitos anos, né, mostra na prática que não tem interesse em fazer a gestão, em manter o Pão de Açúcar, em fazer o Pão de Açúcar crescer, né? Eles querem vender esses ativos. E como é ruim ter um controlador, ter um dono que não está interessado, não olha o negócio como o negócio principal. Então a gente não vê problema nenhum
né, em UBS não enxergar mais isso como estratégico e passar adiante. É uma pena, porque a Credit Suisse é uma gestora bastante tradicional, mas também nós temos outras gestoras tradicionais aí no mercado. Só que é importante, pessoal, muita gente ficou apavorado, poxa, mas o Credit Suisse vai quebrar, quebrou, né, foi vendido, né, aconteceu quando recentemente saiu essa compra do UBS comprando o Credit Suisse, e agora muita gente perguntando de novo. São negócios separados, né? O risco principal da carteira do fundo são os imóveis. Por exemplo, o risco do HGLG é a carteira do HGLG. O risco do fundo de papéis, lá de CRIs, é o risco dos CRIs. Da mesma forma que a possibilidade de ganho está atrelada a isso. É a mesma coisa se eu compro um CDB do Itaú. Qual o meu risco? Ele está atrelado ao Itaú, né? O Itaú emprestar dinheiro e as pessoas devolverem dinheiro para o Itaú, né? Agora, se o Itaú tem um fundo que não tem CDB dentro do fundo, mas tem Tesouro Direto, tem título Selic, o risco e o retorno estão atrelados ao Tesouro Selic. Então, o fundo ele tem um CNPJ e o dono do fundo, seja um fundo imobiliário, seja um fundo lá do Itaú, o dono do fundo são os cotistas, que podem, inclusive, aprovar lá com metade mais um a mudança para outra gestora. Então não tem risco Credit Suisse aqui. Claro que tem essa questão que eu falei, se for um negócio secundário, pode piorar a equipe de gestão e aí ao longo do tempo ter o fundo não performar tão bem porque piora a gestão do fundo, mas não tem um risco de crédito, né, do Credit Suisse aqui nesse caso, tá? Então o fundo é dos gestores. Como eu falei, pessoal, não tem nada de concreto ainda, né? Mas o Credit Suisse manifestou falando que o UBS vem fazendo essa reestruturação em vários segmentos do banco, né? E claro, aí começa a pipocar na mídia especializada, o pessoal no YouTube, né, nos sites e tudo mais, que já teria alguns interessados. E a gente tem boas gestoras interessadas, como a RBR, XP, 20, BTG, Quineia, a própria Red, né, pessoal, do André Freitas, que foi um dos caras que estruturou a parte de fundos imobiliários na Red em Grifo, que posteriormente foi comprada pelo Credit Suisse, né? Ele, inclusive, conseguiu levar um dos fundos lá, o HGBS, que é de shoppings, um dos mais tradicionais. O André é um cara que entende muito dessa parte de shopping centers aqui no Brasil, né? O Safra estaria interessado também, e foi o que eu falei. Não é mais estratégico, sai lá do Credit Suisse esses fundos e vão para uma Quineia da vida, a gestão pode, inclusive, melhorar, tá? E outra questão que algumas pessoas nos perguntaram é se existe a possibilidade de cada fundo ir para uma gestora diferente. Tem, mas não é o provável. O provável é todos irem para uma gestora só, mas poderia sim, né? Uma gestora está interessada num fundo, a outra no outro. Aí a gente tem que olhar sempre caso a caso, tá? Então, vender cotas nesse momento por causa disso, claro que se a pessoa está muito incomodada, ok, mas não é uma recomendação que a gente faz, sim esperar para ver o que vai acontecer, porque são bons fundos a maioria deles, né? E mesmo que fosse um para uma gestora e outro para outra, num primeiro momento, né, a gente não recomendaria a venda, a não ser que fosse para uma gestora ruim, né? Daí a gente poderia falar, pessoal, foi para uma gestora que a gente não está alinhado no longo prazo, o que eles vão fazer, a gente faria uma recomendação de venda. Mas até não ter nada concreto, a gente tem que esperar, até porque, como eu falei, isso pode demorar um pouco para acontecer. Saindo algum negócio, a gente vai avisar os nossos clientes, como a gente sempre faz, e claro, eu faço um vídeo aqui no canal também, né? Eu lembro, pessoal, que nós temos uma série de estratégias, eu vou deixar para vocês as nossas assinaturas, né, e os resultados aqui no relatório de performance, tanto de estratégias de longo prazo, que com 10 minutos por mês vocês conseguem acompanhar, como de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, incluindo, por exemplo, a nossa carteira de fundos imobiliários e REITs. Vocês podem ver lá, está com desempenho fantástico, né? Tem quase o triplo aqui de rentabilidade do IFIX, e ela tem um yield on cost aqui maravilhoso, né? Só esse ano, em relação ao início da carteira, a gente está com um retorno aí de 9% só de yield, e o histórico aqui, a média anual, em torno aí de 16%. Eu lembro que aqui na Capitalizo, né, pessoal, tudo é feito de maneira independente, de maneira transparente, focada em resultados para os nossos clientes, os resultados todos comprovados, e nós temos hoje o melhor atendimento do mercado. Quem quiser
pode entrar em contato por e-mail, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir, pode nos chamar no WhatsApp, é só deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!